Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula. E o nosso assunto de hoje é a historização das altas habilidades de superdotação. Eu trago uma palavra de peso para nos ajudar, que é transduzir. Você sabe o que significa essa palavra? Transduzir? Então, eu me empodero do dispositivo transduzir para compreender as altas habilidades de superdotação atrelado à semiótica do verbo transduzir. Então, se vocês quiserem anotar aí, tá? O verbo transduzir, que denota, recorta algumas imagens, que delimitam alguns olhares inclusivos, que compõem a cena a seguir, que é uma cena pedagógica. Desse modo, eu agrego, né, esse elemento nos pensamentos que costuram o nosso percurso pedagógico, nosso percurso de discussão, nosso percurso desse curso. Dessa forma, nós não podemos pensar um sujeito como o agente de uma ação de transduzir, mas sim explicar, por exemplo, como pode existir um sujeito do conhecimento, como pode existir um sujeito pesquisador, a partir da integração, da diferenciação, diferenciação de diversos níveis de individuação. Outra palavra para você poder anotar aí no seu caderninho de anotação. Individuação. O que é isso? Como podemos pensar as altas habilidades de superdotação agregadas a esse processo de individuação? Então, ao integrar esses elementos no nosso roteiro de discussão, nós compreendemos que a individuação, ela está pautada na tese que denota a subjetivação de que o estudante apresenta. O processo de subjetivação é essa, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele se percebe dentro do contexto social. E assim, surgem três elementos muito importantes que auxiliam na nossa compreensão: individuação, subjetivação e objetivação. Então, são três elementos que a gente vai discutir nesta aula de hoje. Esses elementos, eles nos permitem operar com o entendimento de que a individuação da pessoa, com altas habilidades de superdotação, ela está ancorada ao desenvolvimento de competências, de habilidades, que possivelmente também está atrelada ao objeto de conhecimento, que são os conteúdos acadêmicos, caso este estudante tenha altas habilidades de superdotação na área acadêmica. Outro detalhe também que nós podemos absorver a partir dessa conceituação é que tal individualização ela pode se constituir como uma característica produtiva para a vida em sociedade, daqueles que conquistam boas condições de investimento em si, aqueles que conseguem desenvolver muito bem suas competências, suas habilidades e se mostram, com certeza, excelentes competidores. Então, estes estariam aí acoplados ao significado da individuação. Todavia, a série Saberes e Práticas da Inclusão, que é um livro também que está disponibilizado lá no material que o MEC publicou, ele traz que o desenvolver competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com altas habilidades de superdotação sugere que crianças e jovens, ainda que estão em processo de desenvolvimento, e muitas vezes, apesar de sua precocidade, não efetivam todo o seu potencial. Vocês sabiam disso? Então, nessas faixas etárias, geralmente, apenas começam a se evidenciar suas altas habilidades de superdotação. Isso foi publicado no ano de 2006. Daí, percebemos a necessidade de serem corretamente assistidas no âmbito escolar, para que se constituem, né, e expressam também comportamentos de superdotação. Então, todo esse parâmetro é importante a gente ir observando antes de encaminhar esse sujeito para fazer uma avaliação, antes de chegar a um diagnóstico desse estudante. Então, tudo isso são passivos de observação. E daí, observando todo esse spoiler, né, pensar no estudante e sua formação integral, ela independe de identificação. Então, para a gente pensar esse sujeito hoje, que está ali na nossa sala de aula, que ainda não tem um diagnóstico, não tem problemas. Por quê? Porque ele é um sujeito que está ali, então nós precisamos pensar. Só que a gente só vai conseguir pensar esse estudante, a sua formação integral, a partir do momento que nós tivermos o quê? Conhecimento sobre o que é, né, essas altas habilidades de superdotação.
E estar atento também ao quê? Às singularidades dos atores, no cenário pedagógico, tudo isso é função da escola. E a partir do momento em que a família ou responsável efetua a matrícula, que é um fato bem interessante, né, que a inclusão, ela não acontece quando o estudante está dentro da sala de aula, mas a inclusão, ela já começa onde? No momento em que o pai ou a mãe chega na escola e efetua a matrícula do seu filho, ali começa já a inclusão. E é importante lembrar-se que essa prática da escuta, essa prática do acolhimento, ela precisa fazer parte desde esse momento, né, dessa matrícula. E, geralmente, né, essa prática de escuta, ela pode resultar na compreensão da subjetividade do sujeito. É onde eu compreendo quem é esse sujeito que está chegando na escola, quem é esse sujeito que tem esse diagnóstico, e essa classificação diagnóstica na identificação, ela vem simplesmente para poder agregar a uma compreensão maior sobre o caso. No entanto, problematizar a identificação torna-se muito importante, tanto para compreender a implementação de recursos ou projetos, quanto dos elementos que envolvem o que as parcerias. Por quê? Às vezes, eu fico até pensando nessa questão da identificação, eu não fico bem preocupada. Por que a gente tem que identificar? Só que quando a gente olha para a questão das políticas públicas, a identificação, ela surge num viés de garantia de direitos. Se eu tenho um estudante que tem um diagnóstico, o direito dele receber um atendimento no laboratório de informática, receber um enriquecimento curricular, ela se torna assegurada. Quando eu não tenho, geralmente a gente não faz isso. E poderíamos fazer, porque hoje em dia a gente não precisa ter um laudo para ofertar, fazendo a nossa parte da forma como deve ser feita, né? Isso independe de laudo. No entanto, problematizar a identificação torna-se importante, tanto para nós compreendermos a implementação de recursos e projetos, quanto também para a gente entender os elementos que envolvem as parcerias, visto que as políticas públicas, atualmente, elas estão voltadas para a inclusão dos estudantes com altas habilidades por dotação, melhor do que um tempo atrás. Então, hoje a gente já percebe esse reforço. Um tempo atrás a gente não tinha todo esse suporte que nós temos hoje. E nesse viés é bem importante também, para assegurar esses elementos, é necessário ter a presença do diagnóstico, quando a gente fala de parcerias. Porque se for buscar uma parceria hoje com a universidade, eu tenho que comprovar por que eu estou indo buscar essa parceria, o que comprova que esse estudante tem altas habilidades, né? E, mas, afinal, de qual inclusão nós estamos falando? E daí, quando a gente olha para essa formação da subjetividade do estudante com altas habilidades por dotação, nós vamos perceber que acontece da mesma forma que da pessoa não superdotada. O processo é o mesmo. A unidade dialética dos aspectos intra- e interpsíquicos. Nesse sentido, nós podemos também levar em consideração a importância do outro na formação da subjetividade. Quanto que esse outro contribui para a formação da nossa subjetividade? Ao contrário da ideia errônea, né, de uma ideia equivocada, de que o sujeito, ele tem inerente todas as suas possibilidades de formação e é tido como um super-herói. Não podemos visualizar nenhuma pessoa, muito menos o estudante com altas habilidades de superdotação, como um super-herói. E essa reflexão, ela nos produz também outras concepções que estão o quê? Condicionadas à ideia de que as políticas públicas, elas estão sempre voltadas para o desenvolvimento engessado, que é aquele desenvolvimento voltado para aquela pessoa que comprova aquilo que ela tem, né, de potencial, ou se ela não tem de potencial. E as demais pessoas, onde que estão asseguradas tudo isso? Então, sobre essa ótica, cabe destacar que todos os estudantes que compõem o enredo escolar, que compõem o quadro, né, que compõem a escola, enfim, apresentam potencial de desenvolvimento, eles também precisam ser o quê? Precisam ser potencializados, né? E no tocante ainda às questões da identificação, avaliação dos estudantes com altas habilidades por dotação, tem um outro material também bem interessante, disponibilizado pelo MEC, pela Secretaria, pela CESP, né, que é a Secretaria de Educação Especial, publicou um livro denominado Subsídios para a Organização e Fundamentos de Serviços da Educação Especial, na área das altas habilidades por dotação. Então, vejam só. Este documento,
ele norteia o quê? Os campos que envolvem identificação e avaliação e o atendimento voltado para esse público. Então, ou seja, mesmo que a gente fala que não precisa exatamente ter a presença de um laudo, do outro lado a gente tem o quê? As políticas públicas que reforçam a importância da identificação, a importância da avaliação, e que tem que ter toda essa comprovação. E aí, nesse documento, a gente pode refletir a partir dele que o processo de identificação, ele deve consistir em uma gama variada de testes estabelecidos, seguindo diversos critérios. Dentro desses critérios, é necessário atender às diferenças individuais, culturais do aluno-alvo, para que evitem distorções na avaliação decorrentes dos procedimentos inadequados. Que são os procedimentos inadequados? A gente fazer uma suplementação curricular para um estudante que não há necessidade, né, ou enfim. E aí, dentro de todas essas orientações, a partir dessas leituras, dessas observações que nós vamos fazendo, dessas teorias, nós também percebemos que esse procedimento, ele necessita de várias visões. Ou seja, ele prima pelo trabalho em grupo composto por profissionais de diversas áreas do conhecimento, com o intuito de não promover o quê? Divergências nos resultados. E aí, nesse caso, a escola e o professor, eles se tornam o quê? Integrantes dessa trama, integrantes porque precisam, quem vai visualizar essa área acadêmica? Geralmente é a escola que visualiza isso. Se eu encaminho hoje esse estudante para um NASF, né, que é um núcleo de atendimento, suporte à inclusão das pessoas com altas habilidades de superdotação, e eu não mando nenhum tipo de relatório, eu não mando nenhum tipo de participação, provavelmente eles vão estar procurando. Por que mandou? Por que encaminhou? O que foi que eu observei? E também existem ali toda uma triagem para poder chegar a um diagnóstico. E aí, historicizar alguns olhares no que concerne a produção de enunciações na constituição desse sujeito é algo bem relevante. Vocês concordam? Então, principalmente por conta das oscilações históricas. Ora a gente percebe isso, ora a gente percebe aquilo, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente tem hoje um decreto, tem uma lei que fala que não precisa ter exatamente o diagnóstico, não precisa ter exatamente um laudo. Por outro lado, a gente tem o quê? O respaldo, que se não tiver a questão do laudo, se não tiver a questão da avaliação comprovada, não tem como cumprir aos direitos, né? E aí a gente precisa problematizar tudo isso. Então, a maneira como a gente percebe essas cenas na página, a maneira como nós interpretamos essa parte histórica, elas podem afetar o quê? O roteiro inteiro. Durante muitos anos, a gente pode ter uma concepção que ela não é uma concepção tão relevante para a nossa vida docente. E, dessa forma, é viável a gente problematizar as discursividades. Que tipos de discursos nós estamos tendo contato, nós estamos internalizando? De que forma as discursividades, elas se apresentam na nossa vida? Então, as discursividades que, de certa forma, se apresentam de forma naturalizada, tranquila, né, na historicidade dos fatos, pode não ser tão tranquilo assim. E é isso que a gente precisa nos movimentar para visualizar. Então, pensar a descontinuidade ou inovações dos enredos pedagógicos, eles assinalam o quê? Desvios dos trajetos, rupturas de ideias, dentre outras ações em prol do quê? De construção de novas cenas, construção de novas histórias, construção de novas produções. Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter, de modificar a apropriação dos discursos. E aí, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo, eles acabam fazendo o quê? Moldando as pessoas que não conseguem se movimentar e se autogovernar dentro desse processo. Então, reportando-me a essas questões que eu já trouxe aqui para vocês, para a gente poder pensar junto, eu menciono também que a relação entre saber e poder, ela pode instituir conhecimentos que buscam disciplinar, regular e constituir sujeitos dentro de algumas normalizações, que vêm ao encontro, né, ou de encontro, melhor dizendo, porque elas praticamente se chocam com a formação integral. Então, uma não conversa com a outra. E aí, nesse aspecto, quando a gente para poder olhar para as altas habilidades, nós vamos conversar com o Giuseppe Renzulli. E o Giuseppe Renzulli, ele considera que as altas habilidades por dotação, elas ocorrem quando o estudante apresenta características descritas no modelo do quê? Dos 3 anéis.
Eu vou tentar deixar uma imagem para vocês, como anexo, para vocês observarem esses 3 anéis, que são determinados pelo José Renzulli. Nesses 3 anéis, nós temos a habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e a criatividade. E daí, para eu saber se uma pessoa tem altas habilidades ou não, eu vou olhar para essas características presentes nos 3 anéis. Não significa que a pessoa que tem altas habilidades por dotação, ela fica em um destes anéis. Ela tem que ter praticamente todas as características de um dos anéis. Não. Às vezes ela pode ter característica dos 3 anéis, mas um vai intensificar mais, ela vai ter mais características. Então, segundo José Renzulli, é ali que está o quê? As altas habilidades por dotação. E aí o diagnóstico, ele surge a partir desta avaliação, a partir, né, dessa observação aí da teoria dos 3 anéis, assim denominado por José Renzulli. E a intersecção ou a interlocução em determinada área do conhecimento caracteriza uma pessoa com altas habilidades por dotação. E ainda, olhando para os escritos de José Renzulli, nós podemos interpretar que as características para identificar uma superdotação são habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Então, anota aí no seu caderninho. E para ele também, esse conjunto de características define um superdotado. E a presença isolada de qualquer uma destes traços não seria suficiente para definir uma superdotação, pois é na interligação entre os 3 que se encontra a produção ou criação superior. E já o documento do MEC, ele vem caracterizando, né, o público com altas habilidades por dotação. O documento do MEC diz assim, que a pessoa com altas habilidades por dotação, ela vai ter capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo produtivo. O que é esse tipo intelectual? Esse tipo intelectual, ele apresenta flexibilidade e fluência de pensamento, capacidade de pensamento abstrato para fazer associações, produção ideativa, rapidez no pensamento, compreensão e memória elevada, capacidade de resolver e lidar com problemas. Já o tipo acadêmico, ele vai evidenciar aptidões acadêmicas específicas, como a atenção, concentração, a rapidez. E aqui também nós temos a boa memória, o gosto e motivação pelas disciplinas acadêmicas de seu interesse, habilidades para avaliar, sintetizar, organizar o conhecimento, capacidade de produção acadêmica. Uma observação cabível de se fazer, que no caso das altas habilidades por dotação, do tipo intelectual, eles apresentam domínio cognitivo. Então, intelectual, área cognitiva. Destacado, né? Ou seja, eles conseguem fazer associações entre os assuntos abordados de forma muito natural e rápida, as pessoas que têm altas habilidades por dotação. E daí, esses pormenores os descaracterizam de um grupo comum, que é o que torna eles diferentes. Já o tipo acadêmico, os estudantes destacam-se por sua capacidade do quê? De concentração na resolução das atividades e em ações que lhes são propostas. Lógico que esse agrupamento também há a presença do quê? De outras singularidades, como já venho mencionando para vocês desde o início do curso. E daí, o tipo criativo, quem são os estudantes com altas habilidades que entram nesse tipo criativo? Ele se relaciona com as seguintes características: originalidade, imaginação, capacidade para resolver problemas de forma diferente, inovadora, sensibilidade para as situações ambientais, podendo reagir e produzir de modo diferente sentimentos e desafios diante da desordem, né, de tipos e fatos, facilidade de autoexpressão, fluência e flexibilidade. Aí também nós temos aqueles que se destacam no tipo social. Quem são esses? Aqueles que revelam uma capacidade de liderança muito forte, aqueles que se caracterizam por demonstrar sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade expressiva, habilidades de trato com as pessoas diversas, para restabelecer uma relação social, né, para resolver circunstâncias sociais complexas e alto poder de persuasão e influência. Então, esses estariam dentro do tipo social. Mas até aqui eu faço uma pausa juntamente com vocês para a gente poder refletir. O José Renzulli, ele traz uma visão
O material do MEC, ele traz uma outra visão de caracterização, né, de diagnóstico das pessoas com altas habilidades de superdotação. Ainda no material do MEC, nós vamos encontrar o tipo de talento especial. Que tipo de talento é esse? Esse talento especial, ele pode se destacar tanto na área das artes plásticas musicais, como nas dramáticas, literárias ou técnicas, evidenciando habilidades especiais para essa atividade e o alto desempenho. No caso, nós temos também o talento psicomotor. Esses talentosos na psicomotricidade, eles vão apresentar características como interesses pelas atividades psicomotoras, força, resistência, movimento, controle, coordenação motora muito elevada. E aí, partindo do exposto, a gente observa que as altas habilidades do tipo espacial, pelo viés pedagógico, ela se faz perceber dentro de algumas singularidades, que são os tipos que são difíceis, né, de serem identificados em sala de aula. Então, alguns desses a gente vai conseguir perceber extracurricular, em outras atividades que a gente vai conseguir visualizar esses potenciais, e não só na sala de aula, né. Pessoal, mas aí anotem as dúvidas de vocês, novamente, o que vocês gostaram desse tópico, o que foi interessante, e